Sabia que por trás de uma naninha pode ter inovação? Senta que lá vem uma história de negócios com história de família para deixar o coração bem quentinho. É mais uma ideia que transforma. Vem ver. Nós viemos a São José no espaço Conecta 360 para contar a história da Baunilha Artes, uma empresa que produz naninhas para bebês, mas foi premiada como um case de inovação, Aline. Bem-vinda ao Ideias que Transformam. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada por nos receber e bora contar essa história. Vamos lá. Aline, vamos conversar e contar um pouco mais sobre essa história maravilhosa. E tudo começou com uma agulha, uma linha e um sonho, foi mais ou menos assim? E um dedo furado, né? Como assim um dedo furado, Aline? Que foi o que começou. Eu sempre gostei muito de trabalhar com as mãos, né? Minha mãe foi costureira, minha irmã costurava também, então eu sempre estava envolvida nisso. Mas a carreira, realmente ela começou a migrar para a área da pedagogia, que foi onde eu atuei muitos anos também. Atuei na área da educação escolar, educação formal. Só que lá em 2015, atuando em um abrigo como orientadora educacional, coordenadora de um berçário, é que as naninhas surgiram na minha vida. Então você não tinha cogitado ser costureira, seguir o caminho aí que você viu seu avô costurava, não era? Sim, também. Meu avô também costurava, muita gente da família, mas eu sempre via como um hobby. E aí em 2015 eu recebi um grupo de voluntárias nesse abrigo onde eu atuava. E essas voluntárias, elas trouxeram naninhas, bonequinhas de pano para esses bebês. E aí as monitoras do berçário começaram a colocar esses objetos do lado das crianças, obviamente não substituindo o humano, né? Porque o calor humano não se compara com nada e não substitui nada. Mas a gente começou a perceber que essas naninhas de pano, elas de certa forma acalmavam esses bebês, traziam uma referência. E aí, na ocasião, eu já costurava, já brincava um pouquinho, já presenteava alguns amigos. E aí, aquilo começou realmente a me chamar a atenção como um propósito, né? Unindo a pedagogia com um hobby, que no início tudo começou como um hobby, né? Começou como um hobby, então. E o que da pedagogia você começou a perceber que cabia dentro de uma naninha? Quais elementos que a pedagogia empresta para a produção de uma naninha para o bebê? Então, em 2019, lá em Joinville, a gente formalizou a empresa e aí eu comecei a observar através de presentes mesmo, né? Eu presenteava amigos, presenteei... O meu melhor amigo teve gêmeas, então a mãe pediu para que eu desenvolvesse umas naninhas para essas crianças também e eu comecei a observar de que forma elas gostavam mais ou não. Então, depois, apresentando o produto, a gente vai explicar do porquê que a naninha não tem um enchimento, tecnicamente, os elementos que a gente pode trabalhar. Então, desde a questão de cuidado com o sono, tem a parte afetiva, a parte do amor, do carinho, da atenção, do aconchego, que é o principal elemento ali para o desenvolvimento da primeira infância, né, do ser humano ali na primeira infância. Sim. E aí, depois, a gente começou a colocar outros fatores para a naninha. Então, a parte de coordenação motora fina mesmo, a parte do toque, a parte de tato da criança para estimular isso também. Então, isso tudo também a gente trouxe da pedagogia, né? Então, a criança vai descobrindo o mundo e se descobrindo através desse objeto transicional. A psicologia chama, né? A psicopedagogia chama a naninha de objeto transicional. Então, não sei se você, quando era criança, chegou a ter um objeto de apego, uma mantinha, uma fralda, uma almofada, uma boneca de pano, um bichinho de pelúcia. Eu mesmo tinha um bichinho de pelúcia quando eu era criança, né? Que eu carregava. Uma cobertinha. Para dormir, eu não dormia sem. Então, as naninhas, elas são esse objeto de transição que a gente chama. Então, muitas pessoas a gente atende realmente, aí muitas mães, a gente tem esse pedido para desenvolver naninhas, para auxiliar na questão do sono, quando a criança sai do berço ou sai da cama da mãe e vai para o seu quartinho. Sabe o que a gente pode fazer? Melhor ainda, vamos mostrar cada uma dessas naninhas e o papel delas, porque você estava me contando ali sobre naninhas assim que tiveram pedidos bem curiosos por trás. Especiais, exatamente. Pedidos assim que são momentos diferentes da família, especiais da família. Vamos explicar isso? Vamos lá. Vamos lá. E depois a gente volta para continuar essa história e falar sobre o teu momento especial que coincidiu com a tua história de empreendedorismo. Tá certo. Vamos lá.
Essa aqui é a Catarina, que é a naninha premiada da Baunilha Art. Conta a história, a técnica por trás da Catarina. Então, na verdade, o nosso case, ele se descreve como as naninhas com a característica da criança. Então, a gente sempre recebe essa mãe, essa avó, e aí ela nos passa ou uma foto da criança, ou fala, a gente quer uma naninha com a cor da pele mais clarinha ou com a pele escura. A gente tem todos os tons de pele hoje, né, disponíveis, né, como vocês podem ver nesses modelinhos aqui também. Com o nome da criança, com a cor de roupinha predileta também. Sim, né? com os bracinhos pro dedinho. Com os bracinhos, isso. Eu estava explicando anteriormente, né? Que as naninhas não tendo enchimento na parte das mãos e dos pés, ela tem um motivo para isso. As crianças gostam de fazer esse movimento aqui com uma técnica de relaxamento realmente para cair no sono, para relaxar e para dormir. E aí, claro, né, as cores também podem ser escolhidas pela criança ou para quem vai presentear essa pessoa também. Além da questão do sono, a gente também trabalha outros fatores, né? Recentemente eu atendi uma família em que os pais se divorciaram, então a gente desenvolveu uma naninha com as características da criança, com as características do pai, da mãe, para que quando ela fosse para casa do pai, fim de semana, ela levava a naninha da mãe. Olha só. Tá, e a outra, conta pra gente a história daquele pedido curioso também do pai que viajava bastante por causa da profissão. Isso, nós temos também uma criança que foi atendida, que o pai é comissário de bordo, então viaja muito. E aí eles pediram aí para fazer uma espécie de réplica do pai, né? Que legal. Obviamente a gente sempre reforça que nada substitui a atenção e o afeto humano, mas Sim. é uma maneira de acarinhar essa criança também, obviamente, né? Que passa por esse momento de transição. E essa aqui, Aline? Essa aqui é a naninha paninho que a gente chama. A naninha paninho, ela é para crianças um pouquinho menores. Então, bebezinhos ali a partir dos 6 meses, até menores também podem usar esse objeto transicional. Obviamente que antes dos 6 meses a gente pede cuidado das famílias, né? Para que realmente tomem cuidado com a questão de sufocamento, porque a criança ainda não tem essa força para tirar do rostinho essa naninha, mas ela também é usada ali como carinho, como aconchego. Eu usei essa naninha paninho, por exemplo, quando a minha filha Catarina foi para a escola. Então eu nanei ela por um período, né, para ela ficar comigo, com o meu perfume, por uma semana mais ou menos. Quando ela começou na escolinha, a naninha foi junto com ela. Legal. Essa é a história que existe por trás de cada pedido e o afeto que a Aline entrega em cada pedido, contando um pouco da história e ajudando a criança a se reconhecer e viver esses momentos de transição na vida. Muito obrigada por contar isso pra gente. A gente vai continuar a conversa. Depois de mostrar essas várias facetas que a naninha pode assumir em momentos especiais e diferentes de cada família, e principalmente nos momentos da criança, vamos continuar contando um pouco sobre a tua história como empreendedora? Porque, Aline, depois de empreender, montar um negócio, você veio aqui para a região da Grande Florianópolis, mudou para cá, de Joinville para cá. Exatamente, né? Nós nos mudamos para a Grande Florianópolis, meu esposo e eu, em 2019. Eu tinha formalizado a empresa lá em Joinville em julho. Em agosto nós mudamos para cá em função do trabalho dele. E aí a gente começou uma busca, um recomeço, porque lá em Joinville eu era conhecida e aqui não. Então, né, tive muitas pessoas que me apoiaram aqui nesse início. Tenho uma amiga muito especial que ela é fundadora do Conecta Migra, que é um movimento de mulheres. Então ela me deu toda a assessoria na época assim para ajudar a empreender, para me capacitar. Me apresentou a Enflo CDL, que é esta casa que eu amo. Onde a gente está aqui, inclusive. Que me acolheu com muito carinho, muita atenção. Eu devo muito, tanto ao Conecta Migra, quanto à Enflo CDL, o Núcleo da Mulher, que são pessoas fantásticas que me assistiram. Então, aqui dentro dessa casa, eu recebi a capacitação para realmente trazer a naninha como algo profissional, que era algo que eu mesmo não acreditava. E profissionalizou tanto que foi premiada, alguns anos depois, como um case de inovação. Você passou pela tua cabeça, enquanto você produzia naninha, que podia ter inovação dentro do produto manual? Exatamente, foi a própria Enflo, né, e essas pessoas que eu citei que me alertaram sobre isso. Porque muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial e essas pessoas vieram me dizer, olha, o teu produto é diferenciado.
Ele tem a parte pedagógica, não é simplesmente sentar, costurar, fazer. Tem toda uma história, né? Um porquê disso, como a gente acabou de ver agora. Então, eu me vi muito entusiasmada e em 2022 eu entrei para a associação. E em 2023 eles lançaram o Prêmio Inovação. E aí eu falei, vou escrever o case das naninhas com o coração. Tanto que o título do case é, né, como a afetividade influencia na formação de indivíduos saudáveis, que é o que a naninha realmente trabalha, principalmente na primeira infância, né, que é algo na pedagogia que a gente valoriza muito também. Então, me inscrevi, fui selecionada, que já foi uma surpresa. Sem muita pretensão, então... E realmente eu não esperava, e fui aí a primeira, né, campeã da minha categoria, que era comércio. E realmente eu não esperava, e foi muito... É um prêmio muito democrático, porque eu ganhei esse prêmio junto a grandes empresas, então isso me motivou e me trouxe ainda mais combustível para fazer o que eu faço hoje, né? Com muito amor, com muita atenção. E aquele ano ali, ele foi bem especial, porque seguida a Aline empreendeu, se associou, veio para cá, foi premiada e em seguida veio a Catarina. E aí chegou o lado mãe, né? Eu me realizei como empresária plenamente em 2023. Realizei um sonho, viver do que eu amo, largar a CLT, né? Que foi em 2022 que eu larguei a CLT. Foi um desafio, mas eu tive muito apoio aqui dentro desta casa também, dentro da Grande Florianópolis, em sair da CLT, criar coragem para empreender 100% mesmo. E aí, 4 dias depois do prêmio, o telefone tocou, e aí era assistente social, e dizendo que a minha filha havia chego. Então, eu estava em trabalho de parto, vamos dizer assim, a bolsa estourou. Depois de uma longa gestação aí de 6 anos e 4 meses, a Catarina chegou. E foram 6 anos na fila, 6 no anos processo esperando. de adoção. Ela chegou com 1 mês e 20 dias, muito pequenininha. E aí, desafio de empreender com uma bebê também aqui na Grande Florianópolis, sem ter a minha rede de apoio, né? Que a família não é da cidade. Como é que foi aquele momento? Onde é que você encontrou apoio na ausência de rede? Como foi para te conciliar os papéis? A minha família acabou se deslocando muito para me ajudar também, graças a Deus. Mas aqui, os amigos empreendedores também ajudaram muito. A gente recebeu uma onda de amor, assim, uma explosão de amor, de carinho, de acolhimento gigante. Tanto que a Catarina, ela até fica muito à vontade, ela chega aqui, ela tira o sapato, porque ela se sente super à vontade. Eu jurava que durante a nossa conversa aqui, ela ia invadir o espaço. O esposo da Aline está aqui, está cuidando da Catarina, então tá fazendo esse papel, mas ela é bem ativa, bem dinâmica. Sim, e não tem como a gente falar da baunilha sem falar da Catarina, porque a gente tem esse marco, baunilha antes da Catarina e baunilha depois. Porque agora eu tenho um olhar de mãe. Não que nós não ouvíssemos essas mães antes, né? Como eu te mostrei ali nos produtos, a necessidade de cada mãe, a gente acolhe essas demandas, né? Que nem sempre são fáceis e o nosso produto ali contribui para isso. Mas tendo o olhar de mãe é muito diferente. Então você melhorou o processo de produção. Eu entendo que sim. A partir da empatia, de viver. Eu entendo que sim. Eu acho que esse botão aqui não é legal, ele não traz segurança. Vamos trocar esse laço por um material um pouco mais maleável, porque pode ter um risco aqui. Ampliou o olhar. Muito, muito, muito mesmo. E ela hoje também, ela também já começou a dar o pitaco dela, né? A opinar nas naninhas. Menina! Ela tem um olhar criativo, também, então, a Catarina. Também, ela acaba vivenciando isso no dia a dia, Maravilhosa. E tem as naninhas que foram feitas inspiradas nela também. Também, nós temos as naninhas inspiradas na Catarina, também temos as naninhas com as características dela. E ela, inclusive, usa essas naninhas também nesse processo transicional dela também. E o futuro da Baunilha Artes? Como é que está sendo esse momento hoje, 2025? A gente contou a história desde o início da tua trajetória, do momento da premiação, vinda da Catarina. E hoje, Aline, e o futuro? Então, o nosso maior objetivo agora é começar, né? A gente já começou com alguns ensaios em fornecer as naninhas em atacado, atender lojistas. Então, a gente fez alguns testes ali nesse período de Páscoa, que é um período muito bom também. Tivemos uma boa aceitação nessas 8 empresas pilotos que a gente fez aí, o primeiro teste para o atacado.
E deu certo, foi um material aceito, teve uma boa aceitação no mercado e agora realmente a nossa intenção, não deixar obviamente de atender a pessoa física, mas a gente ampliar o nosso leque agora para atacado e também estar presente dentro das maiores plataformas aí de vendas do país, né? Aline, muito obrigada por contar a tua história pra gente. A Aline voltou para Joinville, veio hoje só para gravar com a gente, contar nossa essa casa história. aqui. Para tua casa, a casa que te acolheu aqui, Exatamente. que te fez conquistar essa premiação, que também projetou bastante tua empresa. Parabéns por essa história que está sendo construída com tanto amor, com tanta técnica e que vai e está ganhando o Brasil e o mundo, como a gente viu antes ali nas neninhas que a gente mostrou. Muito sucesso. Obrigada Agradeço mesmo. toda a disponibilidade de vocês também, carinho. Obrigada. Essa é mais uma ideia que transforma, porque foi transformada em ação. Hoje é a ideia da Aline aqui. Quem sabe a sua pode ser contada muito em breve nessa telinha, hein? Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima.